Olá, bem-vindos à aula prática de laboratório do curso de processamento de imagens. Hoje o Daniel vai começar a aula falando do Assignment 3 e depois falando do Assignment 4. Ok, então bem-vindo, Daniel, pode começar. Obrigado. Então, hoje a gente vai começar falando sobre o terceiro assignment, que foi um exercício de trabalhar com vídeos, com bibliotecas para carregar, ler, processar vídeos e imagens também. Então, basicamente, é meio que uma introdução ao Decor, mas passando pelo OpenCV. Certo, então o objetivo era praticar algumas coisas básicas do Decor e do OpenCV e ver como usar o PyTorch com essas ferramentas. Tá. Aí, eu vou falar sobre ele primeiro e depois eu falo sobre o quarto assignment. Então, de novo, eu meio que já escrevi os códigos aqui, a maioria, de mais ou menos como eu acho que deveria ser feito. E a gente vai passar e falar um pouquinho dos detalhes. Então, a primeira parte do assignment era praticar um pouco o OpenCV, que é essa biblioteca de Computer Vision, que é, digamos, uma das principais, tanto para trabalhar com imagens nesse contexto, quanto para trabalhar com vídeos também, e entre muitas outras coisas. Então, no começo eu dei um exemplo. Deixa eu botar aqui. Então, esse era o exemplo. Um gatinho lendo pelo OpenCV. Aí eu só mostrei que o OpenCV trabalhava com as imagens nesse formato blue red, que você em geral tem que converter para o mais comum, né, RGB. E aí a gente, com esse exemplo, então o exemplo era usar, ler a imagem, usando o próprio I/O aqui do skimage, e converter, então vai ler como um NumPy, e aí você converte a cor que você quer, e concatena as imagens e usa o OpenCV para mostrar. Certo. E aí, qual eram os exercícios que a gente tinha que fazer? O primeiro exercício era fazer esse mesmo exercício de explorar aqui o OpenCV, só que vocês mesmos fazerem isso em mais exemplos e convertendo para outros formatos. Então, eu tinha pedido para converter em preto e branco, escala de cinza, e nesse formato Hue, Saturation Value, HSV. Então, era a mesma ideia, o único detalhezinho era que, para você concatenar a imagem em preto e branco, quando você lê ela dessa forma, ele vai te dar um cara só com um canal de cor. Então, para plotar, você só precisava meio que repetir esses canais de cores 3 vezes, e aí tem várias maneiras de fazer isso. Aqui eu meio que só usei, digamos, um jeito Python de fazer, não sei. Pelo menos para mim. Eu só copiei esse array 3 vezes e aí tive que fazer uma transposição ali das dimensões. Para converter para HSV é a mesma coisa, e aí eu coloquei umas imagenzinhas aqui de outros placeholders usando o OpenCV.
Certo. Então essa era a parte mais, que era só copiar aquela era só a parte de copiar o exemplo anterior e aplicar. Nessa segunda parte do exercício como você vê, era plotar os histogramas para essas imagens. Então, a gente tem... Eu pedia para fazer um histograma para a imagem, para, digamos assim, para a intensidade dos pixels em si, e a outra era para ser cor por cor. E não lembro se eu botei um link, devo ter colocado aqui um link para um tutorial de como fazer isso aqui. Então era só meio que seguir, mas então a ideia, como eu fiz aqui, eu só li a imagem de novo, converti para RGB, plotei a imagem, eu usei esse subplot do Jupyter, e aí plotei a imagem, aí para fazer o histograma do primeiro cara, você usa esse Revel, que ele meio que vai condensar essa luminância do array, e aí você vai usar o histograma normal, e nesse range de 0 a 256. E aí você vai aplicar para cada um, e depois você vai fazer isso cor por cor, e aí vocês podem ver os detalhes de como cada uma das funções funciona melhor naquele link que eu coloquei. Mas a ideia era fazer cada cor, e aí plotar cada cor podia ser em gráficos diferentes, ou um em cima do outro. Então era, digamos, bastante simples, né? Era só ler lá e ver como que se usa. E esse tipo de histogramas é para ser usado de várias formas, né? Como processamento de imagens para equalizar a cor, para fazer desde alguma classificação bem mais simples ou para fazer alguma transformação de cor. Então, tem aplicações para histogramas de cor, compressão e tudo mais. Então, eu apliquei os mesmos exemplos ali de cima, se bem que eu acho que ele está pegando exemplos aleatórios, se não me engano. São um pouquinho diferentes. Depende eu usei 3 sites que geram imagens aleatoriamente. Tá. O terceiro assignment o terceiro exercício dessa parte era desenhar os contornos das imagens, então usar um próprio método do OpenCV, que é esse, por exemplo, esse Find Contours. E eu coloquei lá também um link para vocês verem os detalhes de como se fazer isso. Então, basicamente, você tem que calcular um threshold de quanto que é a diferença ali dependendo do método que está sendo usado, da diferença da intensidade dos pixels. Imagem. Então você tem que dar uma imagem grayscale para ele calcular isso. Depois vocês usavam essa Find Contours, aí vai achar o contorno em si. Você usa outra função do OpenCV para desenhar o contorno. E basicamente isso. Pode escolher a cor que você quiser aqui. E aí, de novo, você vai uma por uma e desenha o contorno. Então, essa é só para coisinhas para praticar. Aí, meio que a segunda parte era fazer isso, mas com um vídeo, né? Então, aqui eu botei duas bibliotecas auxiliares para ler vídeos do YouTube.
E então, eu tinha que instalar isso aqui. Então, eu mostrava aqui para vocês como puxar esse vídeo do YouTube, como ler esse vídeo do YouTube, usando essa biblioteca PAFI. E aí vocês usam o Video Capture do OpenCV, como eu já estava mostrando para vocês, vocês vão meio que fazer semelhante, vai ser bastante semelhante para o Decor também, como a gente vai ver. E aí a gente, aqui eu só mostrei como ler um frame e como mostrar ele. E aí os dois exercícios eram usar o OpenCV para ler o vídeo, aplicar aquela função que vocês criaram para desenhar os contornos. Então, seria bom que aqui já tivesse uma função draw contour, né? Que facilitaria também essa parte. E aí vocês desenhariam os contornos em cada frame e salvariam em alguma pasta no Colab, no Google Drive, né? Então, eu fiz aqui no mesmo vídeo, mas vocês podiam fazer em outro vídeo. Esse vídeo, na verdade, é meio grande, então talvez era uma boa ideia até fazer um vídeo menor. Mas era bastante simples, você tinha que simplesmente fazer um loop lendo cada frame até que você não consiga ler mais e a escrever essa imagem com o contorno desenhado. E esse threshold aqui é meio arbitrário, mas é a vida. Então, basicamente, era primeiro para ver como você lê um vídeo, processa, digamos, faz algo em cada frame e salva novamente. E é meio que o que a gente vai fazer algumas vezes nesse assignment. E aí, depois disso, era meio que a mesma coisa, só que vocês tinham que converter para escala de cinza e redimensionar. Então, é exatamente o mesmo procedimento, só que aqui vocês vão fazer essa operação em vez de desenhar o contorno. Certo? E aí os resultados dos vídeos, não sei se dá para ver, não. Eu não sei se eu consigo mostrar pelo próprio Google Drive. Seria interessante. Na verdade, eu rodei e nem abri esse vídeo para ver se deu certo, mas... Bom, eu não sei se dá para ver pelo Google Drive. Então, vamos continuar aqui. Então, eu achei que dá. Bom. Então, a segunda parte é usar o Decor meio que de uma maneira semelhante e comparar com o OpenCV. Então, em teoria, o Decor é uma maneira mais específica para ler vídeos e então ele tem uma estrutura um pouco mais eficiente também do que o OpenCV nesse detalhe de ler vídeos. Então, tinha que instalar o Decor. Então, esse aqui é um exemplo que eu mesmo eu criei para vocês. Então, é a mesma coisa do exercício anterior. E aí, o que eu pedi é para vocês repetirem o exercício 5, que era de salvar em escala de cinza e redimensionar, só que usando o Decor. E aí vocês tinham que comparar o tempo, podia ser só dessa maneira simples aqui, do Júpiter. E então é mais ou menos a mesma coisa, só que, por exemplo, aqui eu não usei aquela função lá,
Porque você pode, por exemplo, quando você lê pelo Decode com o Video Reader, você pode já dizer qual é o tamanho que você quer ler. Então ele vai converter automaticamente. Então isso já é uma coisa que você ganha um pouquinho de velocidade contra o OpenCV, porque no OpenCV você tinha que ler e depois redimensionar. O Grayscale eu acabei colocando usando o OpenCV mesmo, mas eu acho que deve ter uma maneira um pouco mais esperta de pensar umas operações mais do próprio NumPy para converter para a escala de cinza, mas acho que tudo bem. E aí escrever o vídeo. E aí, bom, os resultados não estão aqui, mas eles ficam... Vocês conseguem ver que o Decode de fato é mais eficiente. Tanto que, bem, a própria biblioteca do Decode mostra que, em geral, a performance é mais eficiente contra OpenCV e outras bibliotecas. Certo. Então, esse era o mesmo exercício de fazer com redimensionar a escala de cinza usando Decode. E aí o último exercício era esse do MNIST. Então, então a ideia do exercício era vocês usarem a rede neural que vocês viram na aula passada, usar o peso que vocês acharam que funcionou melhor no assignment passado, desculpa. Usar o melhor peso do detector de dígitos do MNIST e aplicar nesse videozinho aqui que muda entre os dígitos. E meio que fazer um plot de qual é o dígito que está sendo predito. E aí tem aqui como ajuda um outro tutorial de um outro curso, em que eles fazem isso só que com TensorFlow e, digamos, sem usar Decode. E aí eles têm uma maneira de escrever aqui dentro que fica meio que bonitinho, e eu sugeri que vocês usarem também. E aí eu fiz aqui uma versão meio rápida do que vocês deveriam fazer, mas basicamente eu só copiei o modelo que eu tinha anteriormente, o que eu achei que funcionou bem. Aí eu carreguei aqui os pesos dele, então usei aqui load state dict para carregar o peso do que eu achei que funcionou, que estava nos melhores da outra aula. E aí tem a função para que você vai ter que ir um por um em cada frame e salvar o vídeo, né? Então você vai ter que fazer em cada frame você vai ter que fazer a predição pela rede, achar qual foi a predição usando um Arquimax ou algo assim, e escrever na imagem o dígito predito. Eu consigo visualizar. Eu acho que eu só consigo fazer o download do vídeo aqui, mas não mostrar ele. Mas o vídeo fica parecido com do próprio tutorial aqui. Então, deixa eu passar aqui rapidinho. A ideia é carregar frame por frame. Aqui é só porque eu usei essa barrinha
de progressão, só para ver quando é a progressão dele, porque eu não estava usando antes. E aí você tem que passar, você vai ter que converter a imagem, né, para 28 por 28, porque esse vídeo não é 28 por 28. Aí você vai passar pelo modelo, converter, transformar em tensor e depois passar para CUDA. Então, bom, tem uma maneira mais eficiente de fazer isso aqui, então, em vez de você fazer essa operação aqui, você poderia dizer aqui qual é o widget. Em height que você quer. E o que mais? Você pode, como eu tinha comentado, usar esse decor bridge, set bridge torch também. Então, se você tiver isso e mais esse cara aqui, você basicamente não precisa fazer esse pré-processamento. Então, ele vai já te dar o tensor como torch. E é isso aí. Aí você só tem que passar pela função softmax e ver as probabilidades. E aí, como desenhar é o que como foi sugerido nesse tutorial aqui que eu tinha comentado. Acho que vai ser no final, talvez. Então ele ensina aqui no final e fica algo desse tipo aqui. Se você seguir essa maneira de desenhar que está aqui também. Tá? Essa maneira de desenhar basicamente copiado dele. E aí desenha e fica um videozinho que não sei se consigo mostrar. Espero que dê para ver o vídeo. Às vezes tem que compartilhar de uma maneira específica. Mas ele fica assim. Tá. Então, era basicamente isso a ideia do exercício. Tem maneiras melhores. Esse aqui eu fiz meio rápido demais. Mas é só fazer a mesma coisa, passar por cada frame e aplicar uma função. Mas eu pedi para fazer um desenhozinho ali, disse onde encontrar como fazer esse desenho. Mas a ideia desse assignment é a gente ver essa maneira mais tradicional de fazer processamento de vídeos com Deep Learning, que é basicamente frame por frame. Então, são só uma certa classe de problemas que vão digamos, nos permitir fazer isso. E no caso, esse é um deles. Por exemplo, outros exemplos podiam ser detecção de objetos ou segmentação. Inclusive, eu acho que esse tutorial aqui, eu não sei se, eu acho que se vocês entrarem aqui, talvez. Eu sei que tem mais um tutorial desses aqui, que ele faz segmentação em vídeos
e basicamente frame por frame. Então, é uma ideia de outra aplicação desse tipo, usando outro tipo de modelo um pouquinho mais avançado do que um classificador de imagens. Mas essa é a maneira mais tradicional de fazer deep learning com vídeo, mas não é exatamente o que a gente está tentando mostrar no curso como, digamos, uma novidade, uma coisa tá, digamos, aí nos limites as mais novas tecnologias em deep learning, digamos, o state of the art. Então, e é o que meio um pouco que a gente vai ver na próxima aula, na verdade, na próxima assignment, que é no caso métodos que trabalham com a estrutura do vídeo mesmo. Então, que o Luiz vai falar mais e tal, mas eu acho que ele já falou um pouquinho, mas para fazer deep learning com vídeo, você pode, e digamos deve, se você tem capacidade computacional, aproveitar a estrutura temporal dos vídeos para fazer classificações e predições mais exatas. Então você consegue realmente usar a relação das imagens, dos frames, de uma maneira de uma dependência temporal. E aí a gente vai ver, vocês vão ver isso em aula ainda. Mas o que a gente vai fazer nesse assignment é realmente usar vários desses modelos, o quanto a gente conseguir. E a gente vai usar a gente acabou escolhendo usar o Gluon-CV. E uma das razões de a gente ter escolhido é porque o Gluon-CV, digamos, está bem documentado de uma maneira que eu acho que o pessoal vai conseguir, digamos, usufruir um pouco melhor. No começo a gente estava pensando em fazer um assignment focado no PySlowFast, que é bem interessante porque é, digamos, um pouco mais novo, tem estrutura de vídeo com áudio, várias coisas assim bem novas, mas ainda parece muito, digamos, difícil de usar, ainda mais para um assignment desse tipo. Tanto porque o PySlowFast não tem basicamente documentação, assim, ele está um pouco... Você tem os repositórios lá, tem o Getting Started, mas não tem muito mais do que isso. E também tem um outro problema que é fazer esses processamentos de vídeo pelo Google Colab. Né? Os bancos de dados que tem vídeos, que tem, por exemplo, esse problema de action recognition e tal, que a gente vai estar vendo nesse assignment, eles são muito grandes, tipo 20 GB, 30 GB de banco de dados. Tem alguns um pouco menores, mas todos em geral são muito grandes. E, digamos, os maiores são os que funcionam de uma certa forma melhor. E, por exemplo, os PySlowFast só basicamente funciona com esses bancos de dados de 20 GB para cima. E que é bem complicado de simplesmente jogar todo esse banco de dados lá no Google Colab e trabalhar com ele. Então, a gente tem essas limitações, tanto de poder treinar essas redes na nuvem. Então, é basicamente a parte de Deep Learning, eu diria que tem essa limitação. Quase todas as outras coisas que você está tentando implementar em Deep Learning, você consegue fazer uma versão um pouco mais simples que roda no Google Colab, por exemplo. Talvez Reinforcement Learning deve ter algumas coisas que são complicadas também, mas eu acho que para trabalhar com vídeos é de fato um pouco pesado. Mas, pelo menos a gente pode aplicar ver como a gente usa essa biblioteca de uma maneira mais, digamos, mais aplicada. Então, usar os modelos já treinados que eles têm, que são muitos. Então,
o Gluon CV vai ter vários modelos já treinados. A gente vai meio que se interessar mais por esse Action Recognition, que é bem baseado em vídeo mesmo. E então ele tem vários modelos que vocês conseguem os pesos treinados e tal. Então é uma coisa um pouco mais factível de utilizar, que seria simplesmente aprender a usar a biblioteca sem ter que passar por um banco de dados de 20 GB. Então essa é meio que a ideia. E só que tem um detalhe, que é o Gluon CV, pelo que a gente estava vendo, funciona, digamos, mais fácil se a gente fizer usar a própria biblioteca nativa deles, que é o MXNet. Então, meio que a gente vai trocar um pouquinho o PyTorch pelo MXNet nessa parte dos assignments. Então, a gente acabou decidindo dividir o assignment numa parte que vocês vão basicamente ter que dar uma estudada por vocês como MXNet funciona e como o Gluon CV funciona, e meio que ser um aquecimento para o assignment que vai ser na semana que vem. Então, uma semana para dar uma olhada nessas referências. E aí, aí vai ter outra aula de laboratório na semana que vem. Então, uma aula de laboratório extra, mas aqui a gente vai basicamente revisar essas referências e tirar algumas dúvidas. E aí depois a gente vai mostrar o assignment final, digamos, que vai ser para usar realmente o Gluon CV. Então, as referências que eu coloquei aqui, vocês podem, claro, procurar se vocês quiserem. Então, a ideia é ver sobre o MXNet, biblioteca do pessoal da Amazon e tal. Então, aqui tem digamos, um tutorial introdutório para usar a MXNet. Vocês podem dar uma olhada nisso aqui. É uma recomendação, acho que é uma boa. Mesmo que vocês provavelmente não vão fazer o treinamento com esses modelos, é uma boa ideia dar uma olhada. E aí tem esse tutorial do CVPR sobre o Gluon CV, então é do pessoal que criou ele. Então tem vários vídeos. O que a gente acha que talvez seja mais essencial é esse aqui, que ele realmente fala sobre o Gluon CV. Ele vai fazer uma revisão, digamos, cronológica da tecnologia e de métodos em geral para trabalhar com vídeo, e aí logo em seguida vai falar sobre a biblioteca deles. Então, dá uma olhada nos slides, no talk do Yizu, e aí dá uma olhada no Gluon CV. E aí tem vários tutoriais sobre o Gluon CV, e que meio que, já adiantando, o último assignment provavelmente vai ser algo semelhante que vocês vão ver nos tutoriais, então é uma boa também você dar uma olhada nos tutoriais. Então, eu acho que é isso. E aí, não sei se temos dúvidas. Luiz?